Começando mais um Legendários Cast, e hoje que tempo especial, que maravilha poder estar aqui com amigos, numa mesa tão legal que Deus nos preparou para essa ocasião, e eu me sinto muito feliz em participar desse projeto. Essa que é uma iniciativa dos Legendários de Curitiba, esse que tem um propósito de tornar o nome de Jesus ainda mais conhecido e glorificado. Tenho a grata satisfação de ter aqui ao meu lado Robson de Oliveira. Que bom ter você por aqui, meu queridão. Obrigado, Marcelo, mais uma vez, uma honra estar ao seu lado, transmitindo esse Legendários Cast, né, para agradecer o nome de nosso Senhor Jesus Cristo aqui. E hoje quero apresentar aqui o André Castro, né, que já gravou com nós e está cedendo o estúdio dele aqui hoje, né, o estúdio Negócio em Jogo Júnior, para a gente poder gravar o Legendários Cast hoje, né, André? Nossa. Obrigado aí para você disponibilizou isso para nós. Imagina, meu irmão, uma honra recebê-los aqui também, poder colaborar com esse projeto, de a gente estar pulverizando ainda mais o nome de Cristo, o que Ele Amém. tem feito nas nossas vidas, né? Esse movimento, então, realmente, sinto-se em casa, afinal, a casa é de vocês mesmo. Amém. E hoje, muito especial, uma parceria, Legendários Cast e Negócio em Jogo. Exato. Mais um podcast do nosso queridão aqui, André Castro. Nossa. Aliás, já visite André Castro, qual é a parte final? André Castro CNT. CND. CNT. C de CNT. cavalo, N de navio e T de tatu. André Castro CNT. E hoje, Andrezão, Quem é nosso temos convidado, aqui um André? queridão, André. Tem um brabo Apresenta aí, né? para nós, por favor. Apresento, claro, né, cara, com certeza. É um irmãozão, né, de caminhada aí, cara, que Deus me deu. Até agora a gente tava falando, né, ainda há pouco nos bastidores, né, no almoço, que como a gente se conheceu e realmente foi, cara, um presente de Deus, uma pessoa que tem edificado muito a minha vida, né, tem uma oportunidade, uma honra de poder caminhar mais próximo, mas também ele tem impactado muitas vidas aí pelo nosso Brasil. Então é ele, o brabo, o seu Elias. Seja bem-vindo, meu irmão. Que honra, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Robson, meu irmão legendário 20480, Marcelo, Isso, né? Marcelo, isso. Isso aí, uma honra estar aqui. Vamos falar das coisas de Deus, vamos falar que essas pessoas que estão nos ouvindo, né, possam levar muita coisa boa daqui. Maravilha. Nossa conversa aqui hoje, é claro, vai ser... Você vai dizer pra gente até onde a gente pode ir. Fica à vontade, fica à vontade. Mas é claro, uma coisa que nós temos visto entre as suas abordagens é tratando de negócio, mas também trazendo paralelamente o reino. E não tem como negar isso. Quem te ouve sabe disso. Você é um cara que leva conteúdo específico para os empresários, mas não tem como negar aquela veia evangelística. E glória a Deus pela tua vida. Amém. Mas eu quero começar pela pergunta no seguinte sentido. Quando começou? Quando tudo começou, que você descobriu, entendeu, sentiu que Deus estava te chamando para os negócios? Então, eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade, né? Antes disso eu vendi geladinho, não sei como é que fala aqui, mas chup-chup, geladinho, picolé. também. Aqui é geladinho. E eu vi meus irmãos, né, ganharem dinheiro com cabelo. Então, enquanto eu vendia um geladinho que era 30 centavos, o corte de cabelo do meu irmão era R$5. Oh. Então eu falei, é meio desigual essa conta, né? Então acho que vou ter que cortar cabelo também. E aí eu comecei a cortar cabelo muito novo e aquilo eu comecei porque dava dinheiro, né? E sempre na minha família, os barbeiros da família eram os mais bem-sucedidos, eram os caras que tinham carro. Meu irmão foi o primeiro da família a comprar um apartamento, aquela coisa. Então foi a minha inspiração ali, né? E aí eu lembro que eu trabalhei muitos anos, assim, deixa a vida me levar, profissionalmente falando, sem uma visão de negócio, sem uma visão empreendedora e tal. E depois que eu casei, né, Lisa sempre me colocou para frente, Lisa é minha esposa, sempre me colocou para frente, sempre me incentivou a crescer, sempre, amor, você é bom, você tem que fazer curso, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. Mas eu não via, ninguém tinha feito algo assim para, né, tinha desbravado o mercado, e aí eu falei, cara, não sei, o tempo de Deus vai acontecer as coisas, mas eu tenho entendido que o tempo de Deus é quando você está preparado, né? Tipo, tem gente que fica parado esperando muito tempo e tal, mas acho que quando Deus vê que você está preparado, Ele coloca o que você tem que fazer ali. E aí só em 2013, né, que eu despertei para a vida, vamos dizer assim, profissional, né? Eu lembro que um ano antes, ali, 2012, eu estava cortando o cabelo de vários jogadores de futebol. Entrei no futebol em 2008 e tal, 2009, perdão. E aí em 2012, eu cortando o cabelo do Neymar, ele me falou uma coisa que me inculcou, né? Lá em mim a gente fala me inculcar e colocar uma pulga atrás da orelha, né? Ele falou assim, Elias, você já fez curso no exterior? Cortando o cabelo dele. Eu falei, nunca nem pensei nisso, né, cara? Acho que é muito caro, né? Enche tanto de desculpas ali, né? Mas aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu lembro que eu cheguei em casa, falei com a Lisa, ela falou assim, mas eu já te falei, você nunca já tentou isso. Agora o Neymar te falou, né? Então, Passando de cara para milagre. E aí acabou que aquilo ficou na minha cabeça. Aí juntou a Lisa, o Neymar falou aquilo e tal. Eu não sou um amigo do Neymar, mas a gente acabou tendo um contato ali naquela época, né? Eu atendi ele 3 vezes.
Isso foi muito bom para minha carreira, né, cara? Eu lembro que em 2012, quando eu cheguei do atendimento ao Neymar, cara, o telefone começou a ligar, Clube Esporte, aquela coisa toda e tal. E aí eu fui só em 2014 pela primeira vez para fazer um curso fora. Aí despertei, cara. Aí começou uma nova fase da vida profissional, né? E Lisa sempre me apoiando e tal. E ali que foi o despertar. Assim, ó. Comecei em 99, só fui me despertar quantos anos depois? 15 anos depois. Eu falo que eu fiquei 15 anos repetindo o primeiro ano, né? Estacionado, né? Tem muitos empresários de todo segmento assim. Ele aprendeu a fazer uma coisa, dá um dinheiro, tá legal, montou uma empresinha, uma empresa, e, cara, não preciso fazer mais nada aqui, tá ótimo, e eu vou ficar aqui até a volta de Jesus, né? E às vezes ele fica num looping, né? Exatamente. Ele acha que daquele jeito tá legal e às vezes não se dá conta de que o mercado, o mundo muda, né? Exatamente. Você comentou agora há pouco uma questão que me chamou muita atenção, que alguns às vezes até têm chamado, têm propósito, têm planos, mas não faz nada diferente para que as coisas mudem. Tem aqui do meu lado um cara que é empresário também, e ele é um cara disciplinado. Conheço o cara, Andrezão. é disciplinado. Até pode dizer para nós sobre essa questão, André, de você sabe, tem planos, o que fazer para não cair no looping que eu até mencionei agora. Às vezes você sabe ou gostaria de chegar a algum lugar, mas não faz nada diferente para mudar o contexto. Cara, até esses dias eu estava refletindo sobre isso, sabe, Marcelão? Sobre o mundo dos negócios, né? E por que algumas pessoas se destacam, fazem algumas coisas que outras pessoas não fazem e têm uma certa relevância e até uma questão de prosperidade, né? E eu descobri que talvez as pessoas busquem algo que de uma maneira errada. Todo mundo está em busca sempre de motivação, né? Preciso estar motivado. Daí vira o ano, beleza, agora estou motivado, vou perder 10 quilos. Assim. E eu descobri nesse meio do caminho, cara, num comentário que alguém fez no meu Instagram, quando eu estava correndo às 4h10 da manhã, e alguém falou assim, cara, que motivação. E eu falei assim, cara, mas eu não tenho motivação nenhuma. 4h10 da manhã. Cara, ninguém é motivado 4h10 da manhã, cara. Pode até ser por um tempo, né? Não, mas então, aí que tá. É isso, cara. A motivação tem um prazo de validade. É que nem a paixão. Depois que a paixão acaba, vira o amor. E eu descobri, cara, que eu nunca fui um cara extraordinário. Eu não era o melhor aluno da escola, eu não tenho QI acima da média, exatamente nada. E eu não sou um cara extremamente motivado, assim, né? Mas tem algo dentro de mim que chama disciplina, cara. Disciplina. Isso, Especial. é disciplina. Então, assim, eu sei o que eu preciso, eu sei quando eu apertei a mão de uns caras aí falando que ia fazer Ironman, não tinha noção do que me custava, mas eu falei. Até a gente tava falando com a Lisa agora. Você é doido. Mas por que não, né? Não volta atrás, fica aí que tá, a palavra do homem não vai voltar, não vai, eu sou legendário, a palavra não volta atrás. Legendário não vai. A palavra legendário não faz curva, né, Marcelo? Então, e realmente, assim, vou ter que honrar. Mas não porque estou motivado, é porque realmente tem disciplina. E hoje, cara, o que eu vejo? Os empresários, empreendedores, infelizmente, eles pecam um pouco na questão da disciplina. Né? Hoje, infelizmente, pelo acesso, pela velocidade de informações que a gente tem, existe um processo para que isso aconteça. E se a pessoa começa a empreender motivado, aí que está o BO, entende? Porque a motivação daqui a pouco vai acabar. Só que ela precisa ter a disciplina de viver o processo e saber assim, eu estou indo para lá, eu preciso chegar lá. O Elias está aí, pô. Sim, ele sabe o processo para sim. chegar lá. Cara, e o que traz o cara para um nível desse é disciplina, não é motivação. E por vezes a motivação é uma necessidade. O cara está em apuros, ele pensa, não, tem que abrir um negócio. E acaba... E às vezes Isso é motivação. Porque você no começo você falou assim, você tinha paixão pelo que você fazia na sua profissão? Demais. Tinha. Mas e esses 15 anos a sua paixão ficou estagnada ali, parada? Porque eu entrei na mesmice, né, cara? Eu não fazia um curso, eu não participava de nada e eu ganhava dinheiro. O negócio é esse. Né? Assim, dos meus amigos todos, eu era o cara mais bem sucedido. Então, assim, meus amigos, enquanto eles ganhavam, tipo, 2 mil por mês, eu ganhava 7, 6. Então, assim, o que ia me fazer querer sair desse ciclo? Né? Se a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, cara, pô, eu tô acima da média demais, né? Então, assim, vou ficar por aqui. Só que quando eu comecei a expandir meu nível de consciência, expandir o nível de referência... Trocar mesa. Conhecer pessoas que estavam muito acima de mim, eu falei, cara, eu tô... Daí começou a expandir, motivar mais, fazer cursos e... Exatamente. entender o jogo, né? Exatamente. Depois que eu fiz o primeiro curso fora, né, por exemplo, assim, fora do país. Eu hoje, te falo isso, não preciso aparecer com isso, não quero ganhar vantagem nenhuma disso. Mas eu não investi numa faculdade, mas eu investi mais de 1,5 milhão na minha carreira profissional. Então, curso no exterior foi o primeiro, mas eu fiz mais 5 depois, eu fiz 6 no total. Né? Eu não fiz um MBA, eu não fiz um MIT, não fiz nada disso, mas o que eu participei, cara, de evento, de mentoria, de ser mentorado, de estar em mesas que eu sou o menor da mesa,
né, de ser mentorado por pessoas que saíram de onde eu saí, passou onde é que eu passei, chegou onde é que eu quero chegar, para mim isso é crescer 10 anos, sabe? Assim, e olha que a gente nem tá vendendo uma mentoria aqui, não tá nada à venda, não vai ter QR Code aqui, não vai ter nada. Mas pode ter também. Mas ao final, mas eu sou fruto disso, assim, sabe? Claro que eu sou fruto do Senhor, me abençoou, minha esposa me apoiou, a gente sonhou e tal, mas tá, vamos para a realidade também, né? Como que você sai do ponto A para o ponto B sem um endereço, sem um conselho, uma dica? Não tem como. Você é um conselheiro financeiro que a gente tem, o quanto que a gente cresceu depois disso, o quanto que a gente cresceu depois que a gente começou a andar com pessoas que estão acima da gente, né? Então, para mim, cara, tem muito valor, né? Ser mentorado, estar num lugar que você é o menor da mesa e tal, isso amplia muito a sua consciência. Albert Einstein fala sobre isso, né? Uma mente, depois que ela expande, né, ela jamais volta ao seu estado normal. Tem coisas que a gente não consegue desver. É assim, viu, já era. Não tem como voltar atrás. Sim, sim. E que momento que você compreendeu? É isso. É isso aqui que eu quero fazer para minha vida. Cara, eu vou te falar que até 2011, mais ou menos, né, amor? Eu ainda tinha dúvida, eu digo. Por que dúvida? Porque eu lembro uma época que eu mexia com cabelo, mas cheguei em casa e falei com a minha esposa, falei, amor, se eu arrumasse um emprego para ganhar R$2.000 na carteira assinada, eu largava essa profissão. Não tava aguentando ver gente, sabe? Salão de bairro cheio, cobrava 10 conto, 12 conto, e aquele tanto de homem sentado, e 7 horas da noite, eu tinha que fazer mais uns 12 cabelos ainda. E aí eu tava a ponto de cortando o cabelo aqui, quando pintavam na porta dentro de mim, eu xingava, mas que... mais um? Merda, mais um, pelo amor de Deus, eu quero ir embora e tal. E aí, cheguei um dia, você lembra disso, né, amor? É porque a Lisa tá aqui, viu, galera? Eu lembro claramente de que cheguei e falei com ela, falei, se eu arrumasse um serviço para ganhar R$2.000 de carteira assinada, e olha que eu ganhava uns 7 mil na época. Caramba. E aí, quando que eu falei assim, cara, é isso, quando eu abri o Seu Elias, foi em 2013. E aí a gente fez uma parada, a gente profissionalizou o negócio, né? Que era apenas uma barbearia de bairro, que eu cobrava R$15 um corte de cabelo. Agora a gente foi para um novo endereço, com uma nova marca, um novo posicionamento, uma nova estrutura física do lugar, novos clientes, novos ambientes. Eu acho que o negócio certo no lugar errado nunca vai chegar onde merecia. E a pessoa certa também no lugar errado nunca vai chegar onde merecia. E um dos piores lugares que tem para se prosperar é na onde você nasceu. Por quê? Porque as pessoas que não te valorizam, que estão perto de você desde quando você nasceu, sabem demais, elas viram demais, e agora, se você crescer ali, elas vão ter muita dificuldade de aceitar o seu sucesso, então você vai ter que explicar demais, você vai ter que dar muita justificativa demais. Então, para mim que trabalho com serviço, é muito desconto, é fiado, é de graça, não sei o que tem. Então ter saído da onde eu fui revelado profissionalmente falando, foi a melhor decisão da minha vida, assim. Então, assim, eu já fiz isso algumas vezes na minha vida, na minha carreira. Comecei no bairro Jardim América, depois eu fui para o bairro Padre Eustáquio, depois fui para o bairro Ouro Preto e agora estou em São Paulo, estou em Alphaville. E o que a gente cresceu estando lá em 6, 7 meses é equivalente a 5, 6 anos do que a gente cresceu em BH. Então, assim, tem pessoas maravilhosas que estão em lugares errados, sabe? Estão em cidades erradas. Nossa, mas eu nasci aqui, mas... nós somos trocados de ambiente desde a barriga da nossa mãe, né? Então, assim, para você crescer, você teve que sair de dentro da sua mãe, né? Abraão teve que fugir da parentela dele, né? E a gente tem que aprender a perder pessoas, não perder amigos e família, não é nessa metáfora, mas eu acredito que toda vez que Deus vai te levar para um próximo nível, Ele vai te fazer perder pessoas, perder geografia, Ele vai fazer você passar por algo novo, né? Você acha que a gente, por exemplo, falar assim, pessoas estão no lugar que você nasceu, próximo de amigos, e a pessoa às vezes está no lugar errado. Você acha que é um pouco de medo da gente empreender, criar o futuro, ver a visão? Porque assim, quando que foi que você decidiu sair de onde você estava? Eu acho que é um pouco de tudo, Robson. Eu tinha medo, cara, de sair de perto dos amigos. Por exemplo, eu montei o primeiro salão em 99, perto da igreja. Para os amigos da igreja cortar cabelo comigo. Então a gente sempre quer uma segurança, né? A gente sempre quer uma segurançazinha e tal. Agora as pessoas não saem porque... é muito envolvimento com família. Meu pai, se eu sair daqui, o que ele vai falar? Minha mãe, como é que vai ser? Meu irmão, como é que vai ser os irmãos da igreja? Como é que vai? O que fulano vai pensar se eu mudar, né? Você vai dar uma notícia para a mãe, nossa, vai abandonar nós? Você vai tirar meus netos de mim? Não sei o que tem e tal. Então as pessoas vão ficando nisso, vai ficando... E aí, às vezes, são muitos sonhos que são mortos, que são, sabe, sufocados,
né? Por exemplo, chega um momento da vida de um bebê que está dentro da barriga da mãe que se ele não sair, ele morre. E na vida do empreendedor também é assim. Às vezes o cara está numa cidade de 50 mil habitantes, por exemplo. Talvez um lugar maravilhoso, seguro, não vai passar fome, tem a segurança emocional, tem a igreja, tem os amigos, tem tudo aquilo, mas às vezes ele começa a ver coisas assim, igual a gente está falando aqui no podcast, uma televisão, um vídeo de Instagram, e ele vai sendo nutrido de uma vontade de prosperar, de crescer, e ele começa a querer colocar isso em prática numa terra que não é fértil. E aí ele começa a achar que ele é incompetente, que ele é burro, desculpa a expressão, que a mulher dele que não apoia ele, por isso que ele não cresce, que ele não está sendo fiel no dízimo, não está sendo fiel na oferta, ele acha que ele está em pecado, por isso que ele não cresce. Gente, e muitas das vezes é só o lugar. É só o solo que você está colocando uma semente, que não vai frutificar nunca. Você pode dar dízimo, oferta, dependendo do lugar que você está, cara, não vai acontecer nada nunca. Agora, se está tudo bem assim, não tem por que sair, não tem que por que ir para um próximo nível, não tem que fazer nada disso. Agora, caso você tenha um sonho, tenha ambições de crescer profissionalmente, de tudo, e ser uma referência na sua área e tal, vai precisar crescer, que senão você vai morrer ali. Eu não digo morrer fisicamente. Estou falando morrer os projetos, morrer os sonhos. Quantas pessoas você conhece que já morreram os sonhos, morreram os projetos, morreram as ideias. E aquele sonho, cara, desanimei, não foi para frente e tal. Eu não fui capaz de fazer. Não, cara. Talvez era uma pessoa competente ao extremo, era uma pessoa boa, era uma pessoa só que não teve coragem de sair da terra, né? Do lugar que está e tal. Então, é um assunto complexo, viu, gente? É que você não pode um pouco filosófico. Você não pode chegar aqui amanhã e sair daí. Não. Para sair, um processo. Eu costumo falar que é um processo, exatamente. Eu tenho feito viagens de avião já há alguns anos. Estou na estrada há 12 anos. E recentemente agora eu fiz um voo diferente. Eu fiz um voo privado com o Pablo Massal. E, cara, aí a gente estava na sala de embarque. E aí, beleza, eu tô lá na sala de embarque, tomando um refrigerante, comendo um pão de queijo, aquela festinha lá. E tava dando para me ver direitinho o avião lá fora. Sabe? E aí eu tô vendo o piloto lá parado, fazendo o quê? Com uma pranchetinha na mão, com um fonezinho, conversando com a torre de controle. Ou seja, ele estava traçando todo o plano que ele ia seguir nas próximas fases ali. Achei aquilo interessante. E quando eu entrei pro avião, aí ele falou assim, o próximo passo agora vai ser taxiar a aeronave. Aí ele parou de anotar e foi taxiar a aeronave. Beleza, segundo passo, para quem quer voar, né? Terceiro passo, ele foi para a pista de decolagem. Quando ele estava na pista de decolagem, já estava com todo o plano de voo na mão, tanque de gasolina cheio, com o peso necessário para decolar, porque o avião muito pesado também não decola. E depois que autorizaram ele a decolar, o que ele fez? Pisou até no talo, cara. Acelerou até no talo e foi, com todas as forças, ainda no chão, sem decolar, mas pisando fundo. Lá na frente ele começa a levantar o bico, vai, sobe, e aí, e aí pega voo, beleza. Essa fase aqui é a fase que o avião gasta mais combustível, né, para decolar de fato. Beleza, chegou lá em cima, ele está na zona de conforto, ou seja, 10 mil pés, 28 mil pés, não sei quantos mil pés. E aí eu comecei a fazer uma metáfora. Eu falei, cara, na vida do empreendedor é desse jeito, né, cara? Primeiro você estuda, depois de estudar não é abrir um negócio, é começar a taxiar. Então, por exemplo, aonde vai ser esse negócio? Com quem vai ser? Qual crédito eu vou usar? Do banco? Vou usar o dinheiro meu? Não tem crédito, então tem que limpar meu nome, então tem que aumentar meu score bancário. Ele está taxiando. Daqui a pouco ele está com crédito, conhecimento, informação, ele vai esperar o momento certo, na pista de decolagem. Cara, quando é o momento certo? Ele vai saber. O neném sabe quando ele tem que sair da barriga da mãe. Sim. Beleza. E quando ele acelera igual um louco, cara, ele vai ter que trabalhar demais para tirar esse negócio do chão. Ele vai ter que trabalhar muito. E depois que ele sobe, que é a fase de rampagem, né, ele vai ter que trabalhar ainda mais. Por isso que vem a pressão alta, o coração batendo, aquela coisa toda que a gente estava conversando. Você conhece aqui. algum empresário nessas condições? Pois é. E aí quando ele tá lá em cima, cara, pela misericórdia do Senhor, eu tô a 10 mil pés hoje. Pô, já passei muita fase. Eu passei dessa fase de mudança, de estudar, de não sei o que, já investi muito, já abri muita coisa. Mas tem aviões que voam, como o Flávio Augusto, a 40 mil pés. Eu tô aqui embaixo ainda. Sim. Mas de vez em quando tem uma turbulênciazinha. Meu dever para chegar lá no meu destino é o quê? Não parar de acelerar. Ou seja, eu não paro de... Eu mudei para São Paulo, eu abri um negócio novo, eu abri lojas novas, eu faço sempre desafios novos. E um outro dever de quem está no alto é não levantar o nariz. Porque o avião que levanta o nariz, além da conta, ele cai. Então, assim, a Bíblia diz que a soberba procede à queda. Então, o que é essa metáfora aqui? Cara,
Tem empresários que estão nos assistindo aqui que não está na fase aqui, e nem aqui, e nem aqui. Ele tem que ficar parado, só traçando um plano. Então, se você talvez está na cidade errada, não tem que fazer nada agora. Tem que estudar para onde você vai, o que você vai fazer, como que vai fazer, com quem, aonde que vai, o que vai ser isso, qual que é o nome desse negócio, qual o dinheiro que você vai usar. Não tem dinheiro, então o tempo certo de Deus vai acontecer. Vai, então se prepara para esse tempo acontecer. É isso que eu penso. Tem uma questão que você comentou agora há pouco, são várias questões, várias situações, vários momentos que você comentou. Mas eu queria te ouvir falar sobre uma questão que eu já te ouvi em outra ocasião, participei de um outro evento recente, de onde você estava palestrando, e você citou a tua esposa e muitas vezes você citou Deus. Então, o momento de ser pastoreado, mentorado, aconselhado, e você muitas vezes disse isso. A minha esposa foi como que resposta de Deus para aquele momento. Então, a pergunta que faço para você é em relação a esse empresário que não sabe em que momento está exatamente, ou sabe, mas não sabe o que fazer nesse momento. Como é que você vê esse mentoreamento, essa necessidade de ter alguém do lado? Alguém que tem uma visão de fora para dizer, Elias, acho que esse aqui é o momento de você fazer isso, ou não fazer tal coisa. Boa. Cara, eu acredito que a casa dividida não prospera. A Bíblia fala sobre isso. Então, se o casal não tem conexão, não tem concordância sobre um assunto, não vão prosperar, independente se é algo muito bom, não vai dar certo. Ou se prosperar, não vai ver, ou se der certo, não vai ter graça, não vai ter, enfim. Lisa, para mim, sempre foi um porto seguro assim nas decisões. Sempre que eu quero tomar uma decisão importante, eu oro ao Senhor e falo assim, Deus, em nome de Jesus, esse é o desejo do meu coração. Se for da tua vontade, confirma no coração da Lisa também. Uau, que legal isso aí, Se cara. for da tua vontade, confirma no coração da Lisa também. E às vezes eu fico sem falar com ela sobre isso. Quando eu falo, nem sempre ela me fala sim de cara. Na verdade, quase nunca fala sim de cara. Ela sempre fala assim, amor, vamos orar, vamos pensar. Né? E aí eu falo de novo, aí vamos ver, vou te dar um exemplo. Há 3 anos atrás eu pisei em Alphaville, Barueri pela primeira vez para fazer o método Dash do Brunet. Brunet se tornou um amigo e tal. Cara, eu tô lá no Dash, beleza, eu e Lisa fazendo o curso e tal. A gente gosta muito de estudar junto. Eu acho que casal que estuda junto, cresce junto, não adianta nada eu me desenvolver e ela não, ou vice-versa, né? Isso é para todo mundo. E aí, beleza, aí a gente foi almoçar. E na hora do almoço a gente começou a andar lá e tal. Eu falei assim, amor, que lugar legal, né? Você foi lá, você sabe. Que lugar legal. Imagina uma seu Elias aqui, imagina uma unidade nossa aqui e tal. Ela falou assim, nossa, seria uma bênção mesmo, né? Que legal. E aí falamos sobre isso, ó. Soltei uma sementinha. E aí ela não falou muita coisa, a gente já voltou pro curso e tal. Só que no hotel a gente conversou mais, aquela coisa toda. Aí no outro dia a gente conheceu um corretor e fomos almoçar junto com ele, que o Brunet tinha me indicado. Fomos almoçar junto com o cara, falei, não, vocês têm que abrir aqui, Aí visitamos umas duas lojas lá, ele levou a gente para ver uma casa no condomínio. E aí, cara, a gente encantou com o lugar, mas quando eu falei com ela, mas amor, e mudar para cá? Ela falou assim, não sei, a gente tem que... A gente está muito apegado com a escola das crianças, a igreja, meu pai e minha mãe, aquela coisa toda. A gente está muito enraizado em BH. Mas vamos procurar a loja então. Beleza. Cara, nós ficamos 2 anos procurando loja. E eu fiquei esses 2 anos indo para Alphaville de 6 em 6 meses. Eu fui umas 4 vezes por ano, na verdade. Então era 3 em 3 meses aproximadamente. E aí todas as vezes que eu voltava para BH, a gente morava em BH, eu chegava e falava com eles, amor, e aí? Bora mudar para lá? Não sei, amor. Acho que ainda não é o tempo, vamos esperar um pouquinho. Tará. Ela falou que não, em momento algum. Mas também não estava 100% segura. Eu acho que muito cara se perde aí. Você também não quer nada, você também não apoia nada, não sei o que tem. Tará. E aí o cara perde uma bênção que era do Senhor, porque acha que tem que ser na hora que ele quer e tarará. Beleza. Aí teve uma certa ocasião que a Lisa foi para uma conferência da Camila Vieira, do Paulo. Paulo Vieira, vocês conhecem? Sim, claro. Paulo, quem não conhece o Paulo? E eu fui para o 10 de maio do Brunet. A gente foi juntos e voltaríamos juntos. Congonha a gente se separou ali. Enfim, eu fiquei 3 dias lá, ela ficou 3 dias em São Paulo. Beleza, na volta, cara, a gente ia encontrar no mesmo aeroporto. Só que no dia de voltar, eu orei ao Senhor de manhã, tava até com a farda legendária, viagem com a minha farda para todo lado e tal. E aí eu tirei uma foto com os olhos cheios de lágrimas, mandei para ela e tal. Falei assim, amor, acho que tá chegando um novo tempo. Então eu não lembro o que eu falei exatamente e tal. Mas enfim, eu orei, Senhor, eu preciso de uma direção certa, eu preciso de uma confirmação divina. Se é pra gente vir pra cá ou não, que isso não sai da minha cabeça. Eu acho que se Deus te der uma visão, cara, por exemplo, você vai acordar empolgado com aquilo. Só que aí, no outro dia, você também tá empolgado com aquilo.
Depois você tá empolgado com aquilo. Aí você fala com a esposa, ela não falou não, mas também não concordou, mas também não deu um não de cara. E se aquilo não sai da cabeça, Deus tá querendo te falar alguma coisa. A gente acredita assim, sabe? Agora tem ideia que você tem que ir mirabolante, mas rapidinho sai da cabeça, né? Aquela coisa toda. Aí beleza, eu orei isso, quando eu chego para aula com o Brunet, aí falou, gente, hoje nós vamos falar sobre tomada de decisão. Eu falei, nossa, Deus do céu, fala Deus. É hoje, né? Cara, ele ensinou como que ele toma as decisões da vida dele. Né? Como que ele toma uma decisão importante, para não ficar nesse negócio, será que é de Deus, será que não é? Vou, não vou, não vou. Cara, eu nunca vi uma aula com tanta clareza sobre tomada de decisão assim, igual o Brunet falou, sabe? Cara, aí quando ele começou a falar a aula, nos primeiros 30 minutos assim, meu olho começou a lacrimejar, eu comecei a sentir uma coisa tão assim, cara, é Deus confirmando para nós a minha vinda para cá, a nossa vinda para cá. Eu levantei, fui pro banheiro, comecei a chorar dentro do banheiro do hotel, né, chorar e me veio na cabeça, tipo assim, ó, até o final do ano vocês vão estar aqui, vai mudar para cá, vocês vão morar num condomínio tal, não falou o nome do condomínio, mas vai ser num condomínio aqui, a loja, vocês vão ver isso aqui, tem, cara, eu voltei pra cadeira, o corretor me manda, Elias, achei a sua loja, vamos ver na hora do almoço. Aí fui ver a loja na hora do almoço, gravei um vídeo, mandei pra Lisa e tal. Enfim, de noite a gente encontra no hotel, no aeroporto para ir embora. Eu falei assim, Deus, se for a tua vontade agora da gente vir pra cá, quando eu encontrar com a Lisa, ela vai estar diferente. Ela vai estar, não vai falar que ela, não sei, mulher tem uns papinhos, né? Não sei. Depois do podcast vai ter outra conversa. Vai ter uma conversa. Aí o que acontece? Quando eu encontrei com ela no aeroporto, falei assim, e aí, amor, como é que foi lá na Camila Vieira? Amor, foi tremendo, Deus falou demais com a gente lá, não sei o que tem. Então. E sobre o Alphaville? Falei assim, pode arrumar a casa que nós vamos estar morando aqui até dezembro. Natal nosso, Deus falou que o nosso vai ser aqui. Eita, cara, foi conexão. dito e feito, irmão. Eu já comecei a mandar mensagem pro corretor, já começou a mandar foto de casa. Um mês depois, a gente achou uma casa. Foi a primeira casa que a gente viu, né, amor? Tipo assim, presencialmente falando. E aí eu fiz uma proposta pro cara, abaixando não sei quantos milhões, 1,5 milhão na casa de proposta, a menos. O cara falou, irmão, não vou nem mandar pra ele não, porque ele não vai aceitar. Na mesa de almoço, o cara falou, fechou a casa, não sei o que tem. Cara, foi tudo encaminhando assim, ó, na mais perfeita paz do Senhor. E aí a gente mudou em setembro, aí o negócio foi aberto em dezembro e tudo crescendo. Nós crescemos umas 8 vezes mais o faturamento da empresa por ter mudado para lá, sabe? Assim, e aí, cara, aí entra aquela questão que a gente falou, tipo, nem tudo que é de Deus vai ser no tempo nosso, né, cara? A Bíblia é muito clara quando ela fala que para todas as coisas existe um tempo determinado, né? Para todo projeto debaixo dos céus. E aí, como a gente está vendo hoje, o quão bom foi ter mudado para lá, o quão bom foi ter orado antes. A gente ficou 2 anos em oração. 2 anos de tempo. 2 anos de tempo de espera, orando, pedindo confirmação do Senhor, trabalhando a minha mente, trabalhando a mente da Lisa, não indo contra o que ela está falando. Entende? Por exemplo, a gente está num projeto agora, a gente está para entrar num projeto agora que o coração dela ainda está fechado. O meu está super aberto, mas o dela está fechado. Aí eu tô orando, eu falo, Deus, se realmente for da tua vontade, que ela abra o coração. Mas não tá abrindo, então tô achando que não é da vontade do Senhor da gente entrar nesse projeto. Tempo de maturação, talvez, né? Exatamente isso, entendeu? E uma coisa que sempre, que a gente sempre vê, né? E até a gente comentou esse dia. Se eu estiver falando demais, vocês podem me interromper. Não, tá perfeito, tá perfeito. Até a gente conversou com o Robson no episódio lá no Legendário, e ele me perguntou isso e também queria entender a tua percepção disso, cara. Trazer Deus para dentro do teu negócio de uma maneira muito clara e objetiva. Porque assim, hoje às vezes eu falo assim, não, mas eu não posso, é um ambiente corporativo, eu não posso, por exemplo, levar a minha fé, profanar minha fé aqui. O que você acha disso, cara? Como que você faz, como que você trata o teu negócio? Andrezão, cara, para mim Deus eu não trago ele pro negócio, ele já tá desde quando foi aberto. Por quê? Porque tudo que a gente faz, a gente consagra ao Senhor. Então assim, eu sei o lugar que eu posso falar de Deus, por exemplo, eu já fiz palestra na Unimed, já fiz palestra pro Cicobi, já fiz palestra para vários lugares. E, cara, nesse lugar eu não abro a boca para falar de Jesus. Tipo, Jesus salva, cura, liberta, batiza e leva você para morar no céu. Quem quer aceitar Jesus, eu vou queimar meu filme com a galera, não vão me contratar mais. Sebrae, Senac, não pode fazer isso. Mas você pode glorificar o nome do Senhor, cara, só de você falar, as pessoas vão saber que você é cristão, sem precisar de falar nada. Por exemplo, a minha palestra não tem palavrão. Na minha palestra não tem funk para fazer a abertura do evento para mim. Na minha palestra... Mas também não tem uma música de crente tocando, tipo assim, em português. Tem uma música gringa que é evangélica e tal. Que é evangélica, não gosto dessa palavra. É cristã. Evangélico virou meio moda, assim, né? Não é que eu não gosto da palavra, mas acho que foi muito banalizado. Eu sou evangélico. Acho que... Enfim. Mas assim...
tudo nosso, cara, é consagrado ao Senhor. A gente vai abrir uma unidade nova, cara, a gente ora ali dentro. Unidade Alphaville mesmo. O dia que eu gravei o vídeo e mandei pra Lisa, cara, eu orei lá dentro sozinho, entregando aquilo ali ao Senhor, consagrando aquilo ao Senhor e tal. Então eu não tenho dificuldade nenhuma com isso, cara. Sim. Em consagrar o Senhor, em falar do Senhor, e misturar a Deus com os negócios, pra mim é um privilégio muito grande, entendeu? Nossa. Então, pessoas de outras religiões também fazem isso. Então nós também temos mesmo ambiente corporativo e tal. Mas, por exemplo, não é regra para trabalhar para mim ser cristão. Eu contrato cristãos, católicos, já tive ateus, agnósticos, já tive espírita, eu contrato héteros, homossexuais, e, cara, preto, branco, não tem esse problema com isso, entendeu? A gente gosta de pessoas de caráter. Para mim é contratar caráter e treinar habilidade. Muito bom. Agora, é como a gente estava falando hoje lá na PIB. O fato de você contratar pessoas que talvez não são cristãs e tal, é até um motivo a mais para você evangelizá-las, mas sem necessariamente obrigá-las a ficar num culto, porque não pode. Né? Você não pode obrigar a pessoa a ficar no culto da empresa, mas quando a gente faz, 90% fica, cara. Muito massa. Entende? E aí, assim, a gente já teve várias pessoas que trabalham conosco que entraram com uma orientação sexual diferente da nossa e largou tudo isso e deixou, e hoje, né, professa Jesus como Salvador. Pessoas que não eram batizadas, hoje se converteram, e eu nunca falei um A para ela largar isso, ou não sei o que tem e tal. Só por ver o exemplo, só por andar junto, só por saber que nós somos um povo diferente e tal, e tem alegria, e tem paz, a pessoa quer experimentar disso também, entendeu? É aquele negócio, né? Às vezes suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir tua voz. Exatamente. E você usou uma frase que eu até anotei aqui, agora na PIB ali, cara, que às vezes você precisa, para evangelizar, evangelize, né? Se possível, usa pregue sempre o evangelho. Isso, pregue sempre o evangelho. Se possível, usa as palavras. Nossa, é o Agostinho, né? Parafraseando o Agostinho. Muito exatamente bom. Sensacional. Que eu vejo assim, por exemplo, assim, a pessoa tá um pouquinho acima do peso, obeso, quer emagrecer, você não vai conseguir, você não vai fazer isso. Eu vou empreender aqui, você não vai conseguir, você vai fazer isso. Mas às vezes você faz. Depois que você faz, como que você conseguiu? Como que você emagreceu? Você é um cara de sorte. Você é um cara de sorte. Então, às vezes, assim, às vezes você não fala de Deus, certo? Mas depois a pessoa, como que você conseguiu chegar lá? Aí você prega a palavra de Deus. Né? Você fala, não, porque Deus, eu consagrei a Deus, fiz isso para Deus, Deus está no meu serviço. Então, às vezes, assim, é aquilo que eu falo. No começo, a pessoa, se você falasse, não, vai abrir, fala de Deus, isso, mas ninguém viu você chegar lá. Agora, o pessoal que viu você chegar, você consegue mostrar onde você chegou, pregando a palavra de Deus, né? O Legendário tem uma participação muito grande na minha vida com relação a isso, assim, sabe? Deus falou tremendamente comigo quando eu fiz o meu top em 2023. E assim, eu subi um cara... quando eu fui subir, a Lisa falou assim, amor, você é um pai abençoado, um marido abençoado e tal, eu não vejo necessidade nenhuma, mas você quer ir, então vai. Mas eu sei as coisas que eu precisava mudar, né, cara? Muita coisa, assim, ego, orgulho, sabe? A gente estava falando sobre ego hoje, né, cara? Sim. As definições de ego, depois você procura no chat GPT minuciosamente o que é o ego, né? Uhum. E, cara, aí lá em cima o senhor falou comigo assim, claramente. Elisa, não pode falar com você aqui embaixo? Claro que pode, mas aqui embaixo eu sou tão ocupado, cara. O celular fica tão enchendo o saco o dia inteiro que às vezes a gente tem tempo de ouvir a voz do Senhor. E aí lá em cima o senhor falou comigo o seguinte, a partir de hoje não será mais do seu jeito, será do meu jeito. Uau! E eu não entendi muito bem o que era e tal, mas eu criei nisso, né, e tomei posse. Quando eu desci eu entendi. Por quê? Porque nos eventos que eu faço evento há 12 anos, eu sempre falo de Deus, mas é sempre assim, galera, valeu, Deus abençoe vocês, sucesso. Família em primeiro lugar, não sei o que tem, mas era exatamente pensando nisso. Será que eu posso falar de Deus? Será que não é errado falar num evento, falar de Deus e tal? Errado, cara, errado é roubar, matar e destruir, cara. A gente tá falando de Deus de uma forma, né, para as pessoas que estão carentes disso. Tá contando tua história de vida, cara. Exatamente isso. E aí, cara, quando eu desci, né, eu falei assim, cara, eu preciso falar de Jesus para essas pessoas, não apenas de Deus, e de forma mais intencional mesmo. Então, eu não falo para as pessoas de Jesus durante o evento, eu digo, sabe, massivamente, eu falo coisas assim, falo que a minha alegria não está no dinheiro, minha alegria está nas coisas que o dinheiro não pode comprar, e tarará. Durante o dia eu vou falando isso. Só que quando termina o evento, eu falo, galera, já terminou, muito obrigado, são 17 horas, aí baixa a cabeça, todo mundo aplaude. Eu queria, se você puder ficar mais uns minutinhos, eu queria falar para você de uma pessoa. Uma pessoa que quando eu estava com depressão me ajudou muito. Aí penso que vou falar de um médico, então da minha esposa, de novo. Fazer uma indicação, né? Pegou o contato do cara. Pegou o contato. Mas vocês já estão liberados. Podem ir embora. O certificado já está lá na porta. Quem ficar aqui, eu entendo que quis ficar mesmo.
E aí eu começo a falar sobre Jesus. Que legal, cara. E depois pergunto quem quer receber esse Jesus e tal. De forma intencional mesmo, assim, sabe? Direta e pessoal, né? Exatamente. Que legal. Isso. Mas assim, nada agora lá abaixo também, porque Sim. religião e crença é um negócio, cada um tem a sua, né, cara? Eu sei disso, mas às vezes a pessoa tá muito perdida, né, André? E você já notou que a maioria das pessoas ficam até o final, depois? 98% não arreda o pé. Não arreda o pé. Porque eu falo com muito respeito também, sabe? Tipo assim, ó, eu respeito a sua religião, eu respeito o que você acredita. Mas pra mim, se você me considera como uma referência, eu preciso te falar o que preenche o meu coração verdadeiramente, assim. E as pessoas vão ficando e tal, e várias pessoas aceitam Jesus, reconhecem, né? É muito massa. Então, assim, mas cara, eu entendi isso na montanha. Eu não tinha feito isso até a montanha. Sabe, assim, subir a montanha e descer, pra mim, foi um renovo muito grande, espiritual, mental. Isso foi em físico. 2023, né? 23. E a sua carreira depois de 2023 aqui, você sentiu que aumentou um pouco mais? Profissionalmente falando, cara, acho que a gente cresceu umas 10 vezes, né, amor? De 23 pra cá, assim. Daquela época que eu tive aqui pra hoje. Não, é outro rolê. história. E foi. Mas eu não sei se é por causa disso apenas. Aham. Né? Não sei se tem ligação uma coisa com a outra, mas pode ser que tenha também, né? E óbvio que eu estudei pra caramba, fiz mentoria, fiz não sei o que tem tal. Continua Cara, acelerando, mas né? se a mão de Deus Não tivesse. tivesse sobre a gente, cara, eu reconheço a dependência total dele, único e exclusivamente dele, assim, sabe? Então, assim, toda a glória do Senhor, todo mérito que eu tenho, assim, profissional, cara, beleza, tenho o que eu faço, mas se a mão do Senhor não tivesse estendida sobre a minha vida, sobre a minha casa, eu seria... A única coisa que tem boa dentro de mim é o Espírito Santo, mais nada, cara. Mais nada. Cara, tem uma frase que eu acho muito legal, que é: trabalhe como se tudo dependesse de você. É isso mesmo. Mas creia tendo certeza de que tudo depende de Deus, Isso né? aí. A Cara, nossa que casa é negócio isso aí, massa, cara. né? Eu sou eternamente dependente do Senhor. Lisa, minha família, meu emocional, minha saúde, as finanças. Nossas finanças são milagre. Que legal. Eu sei que a gente tem que estudar, né? A gente tem que trabalhar. Eu falei hoje de manhã lá, cara, o cristão ele tem que ser bom, ele tem que prometer e cumprir. Se você é serralheiro, você vai marcar de entregar o móvel ali, você tem que entregar o marceneiro, o mecânico não pode mentir na hora de revisar o carro, né? Agora, você ser muito bom e ainda ter a bênção do Senhor junto, cara, meu Deus do céu, aí é maravilhoso. Aí é maravilhoso. Cara, muda o jogo, Cara, né? tem uma coisa que... Imagino que você já deva responder isso algumas vezes, né? Mas é muito especial esse tempo que você tem com alguém ali na tua frente. E agora você está replicando isso, né? Mas está alguém ali que está confiando em você. E às vezes abrindo o coração em um momento ou de um jeito que ele nunca teria em outros lugares, em outros ambientes. Então ele passou a confiar em você e começa a confidenciar coisas, e é um momento que é como se Deus abrisse a oportunidade para você ministrar, para você orar pelo cara, para você fazer o apelo e falar de Jesus para ele. Isso é muito especial. Cara, a minha profissão é uma das profissões mais... Eu sou suspeito, né? Mas poucas profissões você toca nas pessoas. A minha eu toco, você também toca, não sei a de você, mas a sua você não toca em ninguém, né? Não. Eu também Você não. também não? Não. E eu toco numa parte que é muito especial, né, cara? Que é a cabeça do Cabeça. ser humano, né? Ali provém tudo, né, que o ser humano faz. Então, assim, eu falei hoje de manhã, nem todo homem tem um pastor, mas todo homem tem um barbeiro. Então, assim, a ideia da gente criar o top de barbeiros, né? A ideia do Chep, a ideia maravilhosa que o Chep teve foi porque, cara, é o maior movimento evangelístico da história, assim, se você puder, se você entender isso. Mas a gente levou 180 barbeiros. Cara, 180 barbeiros. Imagina o quanto isso pode proliferar. Nós já somos, como que eu digo, psicólogos informais, né? Sim. Já somos. Imagina se a gente formalizar isso, podendo ter o evangelho como, né, enfim, uma ferramenta ali, né? Então a ideia da capa, não sei se você viu a ideia da capa. A capa por fora ela tem a coroa de espinho, ela tem o leão da tribo de Judá, ela tem a aliança, ela tem o cordeiro, ela tem a cruz, ela tem muita coisa. E por fora ela é laranja, beleza. Só que por dentro ela tem os mesmos símbolos e ela é vermelha. Porque a ideia quando a gente joga a capa é cobrir a pessoa com o sangue de Jesus. Né? Uau! Então assim, muitas vezes quando você usa a capa, você não precisa falar do evangelho. A pessoa solta o que ela precisa. E aquilo é uma abertura que ela te dá para você... Começa a perguntar sobre, né? O que é isso, cara? Isso aqui é uma capa. Isso é o cordeiro, isso é não sei o que tem, isso é a espada, isso é a Bíblia, isso é não sei o que. Cara, é maravilhoso. Maravilhoso. E, meu irmão, me diga uma coisa. Tá aqui, a Lisa tá nos escutando aqui, né? E eu sempre falo, a gente tem que ter nossos mentores, né? E o Elias e a Lisa, realmente, eles
Pra mim, isso é uma referência. Quando o assunto é casal empreendendo junto, casal trocando ideia. Sempre quando a gente tem uma oportunidade junto, eles começam a falar os dois. Eu fico assim, caramba, olha que legal, vou fazer. Né? E assim, se faz sentido, obviamente, né? Faz, mas eu queria que você esclarecesse um pouco isso pra galera, que todo mundo fala assim, por trás de um grande homem existe uma grande mulher e assim sucessivamente. Né? Acontece que existe, hoje a gente veio falando sobre isso, que a empatia talvez não exista, né? E muitos questionamentos a respeito disso. Pô, o que é empatia, na verdade? A gente se colocar e se projetar um lugar do outro, você deixou muito claro como que vocês tomam decisões aqui. Mas é real isso? Pro cara ser grande, ele tem que ter uma mulher grande do lado dele? Cara, pra mim, eu não seria o que eu sou se eu não tivesse a Lisa do meu lado. Isso aí, não sei vocês, mas eu não seria. Primeiro, que eu não acreditava em mim de forma nenhuma. Eu nunca me vi do jeito que a gente está hoje, nunca imaginei onde a gente chegaria até hoje e tal. E lá em 2008, quando a gente começou, né, a gente casou, na verdade, e tal, Lisa sempre foi a mulher que falou comigo assim, amor, você é muito bom, você tem que fazer isso, você tem que fazer curso, você tem que não sei o quê. A Lisa sempre me dá aquele puxão de orelha, assim, sabe? Porque eu vivo em ambientes, André, que todo mundo passa a mão na minha cabeça, que todo mundo concorda comigo, e Lisa é uma das pouquíssimas pessoas que discorda de mim. Ela e o Maicon são duas pessoas que, sabe, que, tipo assim. Que legal. E a gente precisa ter pessoas assim, né, cara, que Sim, discordam sim. da gente e tal, que puxa a nossa orelha, né? Então, assim, eu acho que o pior castigo que Deus pode dar para um homem é deixar ele fazer tudo que ele quer. Uau. E às vezes ele não vai interferir, então ele coloca uma mulher para fazer a parte dele ali, né? Posso pedir para você repetir isso aí, por Claro, favor? claro. Se puder olhar para aquela câmera ali e dizer... Ó, acho que o pior castigo que Deus pode dar para um homem é deixar ele fazer tudo aquilo que ele quer. Fantástico. Tirar o obrigado. freio dele, se ele tirar o Isso freio vai dele... gerar um corte fantástico. Mas é mesmo, cara. Pode ser esse corte já, viu, Pedrão? Você é o cara do corte aí? E aí, às vezes não. Aí Deus vai e coloca uma mulher para ser mesmo opositor em algumas situações, né, cara? Então, assim, cara, tem coisa que eu chego em casa assim, nó, acertei na cena, agora eu vou falar pra Lisa. E ela Meu chega- Deus do céu, ela vai... Espera um pouquinho. Que isso? Como assim? Um balde de água fria desse e tal. Esse dia a gente tava pra trocar de carro, né, e tal. Aí ela... Amor, mas esse carro, não sei o que tem, por que você comprou esse carro? Tarará, tarará, tarará. A gente tava pra trocar de carro, né? Aí- Eu tava pra trocar de carro, mas tudo bem. Não, eu nem tô falando agora não, tô falando daquele azulzinho lá atrás. Lá. Aí eu tô assim, aí ela tá assim, mas amor, por que você quer trocar de carro? Esse carro é tão... Aí eu falei assim, cara, eu preciso convencer ela, né? Porque eu não tenho muita coisa assim, sabe, cara? Eu não jogo bola, eu não... Eu falei, amor, eu não jogo bola, eu não jogo videogame igual os meninos jogam, eu não faço motocross, não tinha legendário na época, você nem falar, né? Eu só vou pra montanha e tal. Mas eu preciso de uma válvula de escape, eu tô andando muito estressado, não sei o que tem. Ela, Aí o que você quer então? Eu falei, eu tava querendo trocar de carro. Aí ela, mas que carro você quer comprar? Eu falei, Aí ela, mas quanto que custa? Eu falei, Aí ela deixou, fui lá e troquei de carro. Tem que deixar, né? Mas amanhã não deixar, não tem jeito. É tudo mesmo. negociação, né, mano? E ela fala que não manda nada, imagina vida é se assim, mandasse. A vida é A vida é assim. Até esses dias, não sei se Você falou no podcast, comentei no né? podcast, né, que eu Falou que ia comer tinha pizza, né? O tempo todo, eu tinha um Falou que dia... não ia escolher a pizza, né? Isso, da pizza, aham. Eu falei assim acho que vocês não escutaram essa história aí. Eu falei assim, indo pra casa, eu falei assim, eu vou provar pra mim mesmo que hoje não tem negociação. Cara, então, beleza. Cheguei em casa, Só não combinou com a esposa. Não, eu falei assim, cara, hoje essa teoria ou ela vai se findar, né, ou eu vou consolidar ela hoje. Daí eu cheguei em casa e tal, minha esposa. Abri a porta, falei assim, não tem negociação, não tem negociação. Na hora que eu abri a porta, né, pô, oi amor, tudo bem? Não. O que a gente vai comer hoje? Eu falei assim, rapaz, começou. Eu falei assim, não, amor, fique tranquilo, fique à vontade, tranquilo. Pode decidir. Ah, então tá bom. Hoje a gente vai comer pizza. Daí eu falei, ótimo. Tá tudo perfeito. Tá tudo caminhando perfeitamente. Passou uns segundos, daí ela perguntou assim pra mim, qual o sabor? Eu falei assim, não, meu amor, fique tranquila, pode escolher o sabor hoje, não tem rosca. Daí ela pegou o telefone, aí começou. Não sei o que, uma pizza de 4 queijos, estrogonofe. Deu, não, cara. Pizza de estrogonofe. Eu falei assim, amor, para só um pouquinho. Pizza é pizza, estrogonofe é estrogonofe. Não tem, cara. Tem que negociar. É todo momento. Eu falei, não, vamos ter que negociar, negociamos o sabor, enfim. Então, a vida nossa, cara, é uma negociação. E quando a gente entende isso, e não é no mau sentido. Realmente, a gente tem que entender que numa negociação, principalmente de casal, é um time que entra em campo, só que os dois ganham. E não é uma disputa.
Infelizmente, a gente veio falando isso agora há pouco sobre isso, cara. Verdade. Tem pessoas que não entendem a questão da parceria e da cumplicidade. E torna-se uma disputa entre os Cara, dois. E eu acho assim, eu consigo praticamente tudo que eu quero com a Lisa. E ela consegue tudo que ela quer comigo, cara. Olha, maravilhoso. Mas assim, tem que ter sabedoria, entendeu? E o que eu falo que é ter sabedoria? Às vezes a gente peca por achar que, tipo assim, um não sei já é uma resposta final, entendeu? Eu lembro quando a gente foi alugar um espaço lá em BH pra montar o Barber Day. Cara, eu cheguei todo louco assim com o espaço e tal, moça, tem que ver esse espaço, não sei o que tem e tal, vamos lá pra você ver, vamos lá pra você ver. Aí eu levei ela pra ver, ela olhou assim e tal, porque tava tudo em obra, sabe? Tudo meio zoado assim o lugar e tal. Aí falou, amor, não sei. Não gostei, não. Falei, então vamos procurar outro lugar. Porque eu realmente tenho isso, cara. Se o senhor não quiser me dar alguma coisa, ele vai colocar o não na boca da Lisa, assim, entendeu? Só que um não sei não é não, né? Um não sei é dúvida. Aí beleza, aí comecei a procurar espaço, não achava de jeito nenhum, por nada. Aí falei, amor, mas por que você não gostou daquele? Porque não sei o quê, não achei legal. Falei, não, amor, mas vamos conversar melhor e tal, vamos entender melhor. Não sei não. Cara, e eu tinha amado o espaço grande, bonito, um andar inteiro assim e tal. Estacionamento pilotis, as vagas tudo bonitinho, elevador, 5 minutos da barbearia, 6 minutos de casa, restaurante na porta, 8 minutos no hotel e tal. Aí eu falei, amor, vamos conversar. Ó, nós estamos a 6 minutos de casa, 5 minutos da barbearia, tem um hotel aqui 8 minutos, tem um restaurante na porta, tem garagem pilotis, um andar inteiro, o aluguel é X mil reais. Não quer mesmo? Eu posso procurar outro lugar mesmo? Eu não tinha pensado por esse lado. Foi só o fato de conversar, né? Às Às vezes não é conversou, igual aquela né? pessoa que quer comprar uma parada, mas ela não tem informação do que ela vai comprar, entendeu? O erro nessa história não era dela, era meu. Sim. De não falar todos os benefícios do produto que a gente estava querendo negociar, né? Então, assim, eu acho que se tiver essa maturidade ali também, a mulher, se ela souber falar pro marido o que ela quer e tal, acho que, cara, é muito Gente, difícil. você sabe que... Deixa eu revelar algo pra vocês aqui, né? Hoje era aniversário do meu filho. A festa do aniversário. Hoje, exatamente nesse momento. E eu lembrei disso há 15 dias atrás. E esse momento aqui já estava reservado. E o aniversário do meu filho estava reservado também. Quando eu abro, certa noite, a minha agenda, há 15 dias atrás, a gente já agendou isso aqui há mais de 30 dias, o aniversário do moleque há 60 dias, e a minha esposa, assim, sabe, né, ela estava muito feliz, ela tá toda empolgada, né, e compra isso, e busca aquilo, e faz... E daí eu olho a minha agenda, 15 dias, cara, eu não dormi essa noite, quando eu vi a minha agenda, eu juro a vocês, eu não dormi essa noite, eu falei assim, cara, o que eu vou fazer, cara? Porque o Elias tá vindo de São Paulo, o negócio já tá alinhado aqui, a festa do moleque e tal. Eu não dormi, fiquei a noite inteira dormia, acordar. Eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Acordei de manhã. Ali a gente tomou aquele café, né? Fiz um cafezão pra esposa, né? Como que eu vou falar isso? Levou na Não cama. vou falar Levou nada, café não. na cama. Não, ela não E a sabia. festa era hoje? Hoje? Hoje. Não, Era. era. Cara, o que eu vou falar pra ela? Deu muito, tomamos um café. Puxa, amor, ó, estamos com um problema, um desafio e a gente precisa resolver. Mas tá na tua mão. Senão eu vou ligar pra galera e marcar. A questão é a seguinte, eu marquei com eles e esqueci da festa do aniversário do Pedro e que tem uma coincidência de data aí. Dela, sério que você fez isso? Daí eu engoli seco aquele cafezão, desceu o quadrado e falei assim, amor, é sério que eu fiz isso? Daí ela olhou pra mim e falou assim, não tem problema, a gente reajusta a festa do Pedro, porque eu sei que isso daí é importante pra você. Que cara, legal, cara. você teve o Mas nível eu acho, que... mas eu acho que isso aí Sabedoria, cara. se você chegar nisso porque você já tem uma experiência, uma convivência os dois, né? É isso. Já se conhece. Você Ela, mandou real também, né? você não Real, mentiu, cara, também não, falou a real. verdade pra ela e ela já te conhece, sabe o A verdade importante. cara. sobressai, cara. E é justamente que... Mas você cancelou com todos os convidados e tudo? Sim, Tamo com moral com o homem, velho. sim. E assim, a gente entrou em contato com todos e todos explicamos a situação individual e todos assim entenderam e tal e refizeram a data ali. Mas assim, aonde que eu quero chegar, né? Sempre a minha prioridade é a minha família sempre, né? E se naquele momento ela falasse assim, não, mas não vai rolar, eu ia entrar em contato com vocês, né? Só que ter uma mulher do teu lado que vive de fato o que você vive, cara, isso é muito importante na sua escolha. Por isso que a gente tem a coisa mais valiosa que Deus deixou para nós na Terra, é o livre-arbítrio. Para ter e tomar as decisões. A gente tem possibilidades, né? E às vezes, cara, a pior fase da minha vida foi quando eu decidi tomar decisões por conta.
me envolver em relacionamentos a qual, assim, eu não fiz o que você faz antes de abrir um negócio. Deus, é da tua vontade? Será que é da tua vontade? Porque a minha esposa, que a gente fez jejum, fez oração. Agora, a questão é, quantas decisões nós estamos tomando hoje, cara, por conta? Sem realmente pegar e colocar assim, hoje eu entendi o jogo. Assim, Deus, eu não saio de casa. Que eu seja útil na vida de alguém hoje e que alguém possa ser útil na minha vida. E às vezes alguns caminhos a gente toma, eu digo a gente do verbo, já fiz muito isso, hoje não mais, e graças a Deus pela vida do Elias, que tem conscientizado a gente também, né, a respeito disso, decisões do tipo assim, cara, não, eu vou fazer que eu acho que talvez isso seja melhor para mim. Será que é a vontade de Deus para mim? Porque pense, Deus é o dono das infinitas possibilidades. Pense a nossa cabeça, Marcelo. Pensando nas infinitas possibilidades. A gente só vê 2 ou 3. Explode nas cabeças, cara. Sim. Explode. Não tem como. Então, quando você vai tomar uma decisão, quando eu decidi casar com a minha esposa, a gente fez jejum, cara. Eu fiz jejum para ver assim, Deus, essa é a mulher da minha vida? É com essa mulher que o Senhor quer que realmente... E daí, nesses momentos, quando ela toma uma decisão como essa que a gente tomou, que a gente remarca, tem todo o movimento, que ela fala assim, cara, obrigado, Deus. Porque lá atrás eu achava que ela não era a mulher da minha vida, mas ela era a mulher da minha vida. Porque hoje, sim, tudo faz sentido. E a questão é, as nossas decisões, cara, tem que ser pautada. A minha vida mudou nos últimos anos, justamente porque também eu não saio de casa, eu não abro negócio, eu não faço negócio, sem que haja Deus envolvido no processo. O Elias, cara, foi um presente de Deus na minha vida. Glória a Quando Deus. a gente se conheceu, foi justamente isso, não foi, meu irmão? Foi, cara, a maneira inusitada que a gente se conheceu, cara, não tem outra resposta a não ser realmente um direcionamento. Eu saí de Curitiba para ir para São Paulo de forma intencional. Deus, não sei que o Senhor tem algo para mim lá. Eu sei que o Senhor tem algo para mim lá, não sei o que é. E a gente teve esse contato, foi no 3º dia. Na hora que eu tava indo embora, eu falei assim, Deus, mas o que tinha para mim aqui? Calma. A festa não acabou ainda, rapaz. Legal. E foi vindo embora. Ansioso. Então, assim, cara, Deus faz realmente ansioso. Deus faz realmente tudo certo desde que a gente entrega a nossa vida. Mas é aquele, entregue 100% a nossa vida na mão de Deus. Não é entregue e tira. Tem que entregar 100% e viver uma verdade. Uma das coisas que o Brunet me ensinou nesse dia lá, sobre a tomada de decisão, ele falou exatamente isso. Ó, quando Deus te der uma ideia, é normal você dormir, acordar, aquele negócio na sua cabeça. Aí você vai compartilhar com a sua esposa. Se ela apoiar, beleza, é um bom caminho. Se ela não apoiar, já é um sinal. Um sinal, amor, não concordo, não acho que tem que fazer. Tarará. Aí às vezes é Deus falando na boca dela ali que não é para vocês fazerem. Agora, ele falou assim que ele não fica esperando, tipo assim, ouvir a voz de Deus para confirmar aquela decisão dele. Isso mudou muito para mim também. Isso é importante. Ele falou assim, Deus, ele falou assim que ele toma as decisões assim, ó, Deus, eu tô indo. Se não for a tua vontade, só me para. Entendeu? Eu digo depois que, poxa, a ideia não sai da cabeça. Sim. Ele já falou com a esposa. Tem o apoio da esposa. Essa decisão não fere princípio nenhum. Sabe? Não vai prejudicar ninguém. Não é um negócio que, sabe, tipo assim, que vai colocar a vida financeira em jogo ou a vida de alguém em jogo. Sabe aquelas coisas que não ferem nada? Você tá só na dúvida se faz ou não. Por exemplo, como a compra de um carro, por exemplo. Ou a compra de uma casa, a compra de, né? Aí ele falou assim, ó, se não for da tua vontade, só para. Mas eu tô indo. Entende? Porque às vezes tem muita gente que fica parado, tipo assim, esperando a resposta esperando a resposta de Deus, esperando Deus falar, meu filho, faça isso, vá para esse caminho. Talvez tem gente que vai ouvir isso, cara. Eu nunca ouvi dessa forma a voz do Senhor. Meu pai disse que já. Meu pai disse que ele tava... Acho que minha tia não vai ver esse podcast, né? Podemos mandar o link para ela. Mas não manda não. Mas ele tava namorando com a irmã da minha mãe. E aí ele foi no culto, depois de um domingo assim, foi no culto e tal. E aí quando ele entrou na igreja, a minha mãe cantando o hino da harpa lá na frente, na assembleia, lá em 1900, minha avó. Cara, aí diz ele que ouviu a voz de Deus, assim, aquela lá vai ser a sua esposa. Aí ele olhou pro lado assim, e com a irmã dela de lado assim e tal. Ele olhou, tipo assim, ouviu alguma coisa? Não. Ele ouviu claramente aquilo ali, mas eu nunca tive essa experiência. Mas voltando a essa parada de Alphaville mesmo, cara, a gente foi assim, eu não ouvi a voz do Senhor, mas ele foi confirmando tudo, cara. Paz no coração da Lisa. Quando eu contei pro meu pai, eu achei pasmei assim, mas a minha mãe, não, meu filho, é isso mesmo, chegou um novo tempo na sua vida. Minha diferente sogra da também. primeira vez quando você quis estudar fora. Né? Exatamente. Não, um tempo novo na sua vida, não sei o que tem e tal. Esses dias eu sempre quando eu termino um evento, só te mostrar, sempre quando eu termino um evento, eu mando pra ele um videozinho, né? Como é que foi o evento e tal. Cara, nesse dia, até eu emocionei, né, amor? Você lembra?
Ele me mandou um áudio, cara, tão bonitinho. Olha aqui, quer ver? Bom dia, Wilson. Tudo bem, minha filha? Eu entendo que você anda muito ocupado, não só com o seu trabalho, mas com a obra de Deus também. Nós também estamos com muita saudade de você, mas a gente entende que, no tempo certo, você vai vir aqui pra gente matar um pouco da saudade. Eu tava vendo esses vídeos que você mandou aqui, eu chorei o tempo todo, mas de alegria, sabe? E saber que Deus está te usando para ganhar almas para Jesus. Então Deus tem os seus planos, tem seus caminhos, e você está no lugar certo. Foi Deus que te colocou aí. Então receba nosso abraço, nosso carinho, nossa admiração, viu? Eu e mamãe, tá bom? Um abraço e um beijo. Tadinho, cara. Ele chorando, falando, cara, qual o preço tem? Você fala, seu pai, você ouviu do seu pai, não, você tá no lugar certo, Deus tá te usando aí e tal. Então, assim, mas eu não ouvi a voz de Deus. Sabe? Tipo assim, alto em bom som, né, amor? A gente não ouviu, vai pra Alphaville. Ele colocou a ideia, foi confirmando tudo, foi dando certo e tal. Agora, deu algumas coisas erradas também no percurso, porque quando você está indo para um destino, pode furar um pneu, pode, não significa que você não tem que ir, mas pode furar um pneu, pode acontecer, né, algum incidente ali. Por exemplo, a gente teve problema com o distribuidor, a gente teve problema com o empreiteiro, a gente teve problema... Cara, mas é normal isso aí. Não significa que não é a vontade de Deus, entendeu? Agora tem cara que desiste de um projeto porque está dando algumas coisinhas erradas, entendeu? O que você tem que avaliar para um projeto, se não é da vontade de Deus ou não, cara, deu errado, travou tudo. Não tem mais para onde ir. Cara, aí... Eu não sei, mas eu acho por que... exemplo, uma ficha de aluguel que não foi aprovada, um financiamento que não foi aprovado. Pode ser que... né? Mas eu acho que a Deus, assim, eu não sei, né? Acho que aqui todo mundo tem filho, né? Acho que funciona mais ou menos assim. Eu não vou tirar um pirulito do bolso pro meu filho de 2 anos, vou mostrar para ele, vou guardar de novo. Que maldade, né? Eu acho que funciona mais ou menos assim o mecanismo, né? Elias, Alphaville. Não vou guardar isso de novo no bolso. A visão tá ali, meu irmão. Só que assim, tá aqui o pirulito. Venha pegar. Entende? Daí que entra justamente isso. Cara, acho que o que Deus nos mostra ficou na cabeça, viu? Vai. Esse é o caminho. Não tem muito segredo, né? Ou é com um balão que a mula falou, né? Você vai esperar o quê? Uma mula falar com você? Rapaz, também não, né? A oportunidade de Deus está falando com a gente a todo momento, exatamente nesse agora, né? E às vezes ele usa as pessoas realmente do nosso lado. Ó, vai para ação, né? A ação é cura o medo, de fato. Sim. Né, Marcelo? Essa do pirulito é nova, hein? É. A cor da cachola essa aí. Gente, eu tô aqui demais satisfeito. Que bênção, para mim tem sido uma aula. Amém. Hoje já tive aula pela manhã. Caminhar com esse cara aqui também tem sido uma bênção para minha vida, com esse aqui também, com o Robson e o André. E eu tô feliz demais, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. A minha, por hora, parece ser a última, no sentido de, se você tivesse a oportunidade de hoje mentorear um empresário que está começando, querendo começar, dar um passo e tal, e você tivesse pouquíssimo tempo, você pudesse dar uma dica de ouro, uma orientação de ouro para ele que fez sentido para você e mudou a tua vida. Que dica, que orientação, que conselho, que mentoria seria essa? Cara, primeira coisa que eu ia falar, tem alguém no seu segmento que fez o que você quer fazer? Primeira pergunta seria essa. Tem um contador na sua área, qual que é o cara mais relevante do seu mercado? Esse cara, ele segue princípios, ou ele viola alguns princípios para ele ser grande do jeito que ele é. O que você conhece sobre esse cara? Então, cara, é um cara massa. Vai atrás dele, velho. Vai atrás dele. Se ele vende uma mentoria, entra para essa mentoria. Se ele faz um curso, faz esse curso. Tenta se aproximar do cara, não pedindo as coisas, mas servindo. Tenta servir de alguma forma, tenta se conectar com o cara de alguma forma. Manda uma mensagem no Instagram e tal. Uma das melhores formas de você se conectar com alguém é servindo essas pessoas, né? E o problema é que hoje todo mundo quer só pedir, né? Me dá. É uma das piores formas. Então você vai modelar esse cara. O que ele fez, você pode fazer também. Agora, você que está começando a carreira agora, o que eu posso falar para você, cara? Zela pelo seu nome, zela pelo seu crédito. Né? Não faça nada só pela força de vontade. Não. Junta a força de vontade, junta a bênção de Deus com conhecimento. Lembra que eu te falei, qual que é o maior do seu mercado? Cara, modela esse cara. Então vai investir em treinamentos com esse cara, vai investir em mentorias com esse cara, vai estar nos eventos dele, vai fazer tudo que ele propõe a fazer ali, você vai tirar algum benefício disso. Agora, para executar tudo isso, você vai precisar de nome, igual eu estou te falando. Então você vai precisar de um investidor, você vai precisar de algumas coisas que, né, talvez não é tão simples assim. Né? E saber que a vida é feita de fases. Lembra do avião? A primeira fase do empreendedor, cara, não é decolar, não é rampar. A primeira fase é buscar conhecimento.
O senhor é um doutor, o senhor é um médico. Quanto tempo o senhor ficou na faculdade? 6 anos, depois 6 3 de anos. residência. E 9. depois que foi trabalhar, depois que foi abrir um consultório, fazer, né, agendamentos e tal. O problema é que o empresário, principalmente o cristão, ele delega tudo pro Senhor. Sabe, tipo assim, cara, vou na fé, E fica parado. vou na fé e vou na coragem. Aí, por exemplo, vai abrir um restaurante, abre um negócio qualquer, não investe em nada. Não, Deus está comigo. Aí faz campanha de não sei o quê. Campanha do descarrego, campanha da vitória, 7 sexta-feira, 4 quarta-feira, não sei o que tem. Vou dar dízimo, vou dar oferta, vou não sei o que tá. Cara, beleza, isso tudo é ótimo. Sensacional. Mas e aí? Isso não basta, isso não vai te fazer crescer apenas, entendeu? Óbvio que o Senhor, se ele quiser, se ele tiver um plano para sua vida, cara, você vai começar de qualquer jeito, ele vai fazer você crescer, mas não é essa uma ordem natural do empresário, entendeu? Então, assim, a gente tem que tentar deixar para Deus fazer o que a gente não consegue, o que é impossível para nós, a gente vai... Agora, óbvio, você pode pedir, Deus, me ajuda aqui, me dá uma força aqui, me dá direção, me dá sabedoria. O nosso dever é comprar conhecimento e clamar ao Senhor por sabedoria. Conhecimento, para mim, é tudo aquilo que vem de fora para dentro, e sabedoria é tudo que sai de dentro para fora, né? Tudo que vai de dentro para fora. Cara, eu sempre pensei isso, mas nunca consegui materializar através de palavra, cara. Top demais. Sabedoria e conhecimento é isso aí. Falei hoje de manhã, né? Sabedoria e conhecimento é duas coisas diferentes, por exemplo. Conhecimento é você saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é você não colocar tomate numa salada de fruta. Onde não deve. Então, por exemplo, eu te falei, eu investi muito na minha carreira. Todas as vezes que eu volto para BH, cara, eu volto com um caderninho cheio de coisa que eu aprendi de um mentor, ou de um curso, de uma coisa. E eu vou no caminho orando nesse caderno. Não pôr na mão nele, literalmente, meu Deus, me dá sabedoria para me aplicar isso aqui nos lugares certos. Então, conhecimento eu comprei. A Bíblia fala que você tem que comprar pelo conhecimento. É normal, o senhor comprou pela sua faculdade, eu comprei pelos meus cursos e tal. Agora, sabedoria é de graça, né, cara? Pode gritar por sabedoria que o Senhor vai te dar. Salomão foi o cara mais rico da face da terra, o que ele mais tinha era sabedoria, né? Maravilha. Gente, eu quero ainda ouvir o meu queridão André aqui, ouvir tuas considerações sobre tudo que nós ouvimos aqui. Para mim foi maravilhoso. Eu queria saber de você, André. Não, com certeza. É sempre um alto nível, né, cara? A troca de ideias conhecereis a verdade vos libertará. Já dizia as escrituras, né? E é justamente isso que a gente traz para a mesa, né? Claro, é a nossa verdade, né? Com base nas nossas experiências. Pode ser que não seja verdade quem está nos escutando agora, mas assim, eu acredito muito que as experiências nos ajudam muito nessa trajetória. Foi o que o Elias falou hoje lá. Assim, cara, queria ter tido isso daqui lá no início da minha trajetória, talvez, né? Então, realmente, eu reforço as palavras do Elias de que o empreendedorismo, ele é uma ciência e deve ser estudado. Né? Não basta achar que você, só porque tem um excelente produto ou porque você faz um excelente serviço, que você vai ter sucesso. Não. Os negócios, eu falo que Deus perdoa, os negócios não. Então, realmente, deve ser tratado como uma ciência e com um respeito. Nós somos maravilhosos, somos artistas aqui todos, né, que tem uma profissão, só que quando você vai para o mundo dos negócios, a gente precisa realmente se debruçar, sem preguiça alguma, e empreender. Eu acredito que todos os negócios do nosso país, que a gente vive no país das oportunidades, eles estão fadados ao sucesso, sem sombra de dúvida. Qualquer negócio. Se eu fizer 5 ou 6 pães agora aqui no sinaleiro, eu vou vender. Isso é empreender. Agora, se eu não fizer o dever de casa e não reservar um valor desse dinheiro dos pães ali para fazer novamente outros pães, para investir talvez uma embalagem melhor, cara, o negócio não vai para frente. Então, realmente, todos os negócios que surgem são fadados ao sucesso. Agora, você tem que fazer o dever de casa. Tem que estudar, tem que procurar pessoas que já alcançaram o próximo nível para você se mentorar, para você se referenciar, e esse é o caminho. Então, estude o empreendedorismo e trate ele como uma ciência que, com certeza, o sucesso vai bater à tua porta e, obviamente, né, de acordo com o que nós proferimos aqui, Deus na frente de tudo, que nós só somos os CEOs do negócio. Maravilha. Né? E aí, Robson? Cara, O que você achou? maravilha, né? Maravilha, já estava Que esperando. legal, ia ser sim. A bom. minha expectativa estava lá Tava nas lá em alturas. cima, né? Aprendi aqui com o Elias bastante ter Deus, colocar Deus em primeiro lugar Não, bastante, né? Elias não. Seu Elias. Seu Elias. Por sinal, o nome do meu pai, né? Meu pai chamava... Então é gente boa, então. Então, assim, colocar Deus acima de tudo, né? Empreender com Deus, mas o que me chamou também bastante atenção, que pegou bastante insight aqui, é ter a esposa do lado, né? Ali vi bastante insight, assim, eu também procuro ter a minha esposa, seguir as orientações dela também, e isso é uma coisa que também fortaleceu bastante. Não adianta só a gente ter Deus primeiro, mas se você não tivesse a Elisa junto ali, eu acho que... Não, certeza. Pra mim é Deus, né, Jesus, né, e família, Lisa e as meninas. as meninas. Glória a Deus. Bom. Para mim, uma satisfação enorme, mais uma vez,
Legendários Cast trazendo conteúdo de qualidade, relevante, uma figura abençoada por Deus, que é aqui o seu Elias. E que bênção é poder ter você na nossa audiência, pessoas que estão interessadas em receber esse conteúdo e tenha certeza que vai ser bênção para a tua vida se você implementar o que foi aqui ensinado. Tendo sim Deus acima de tudo e que você faça a sua lição de casa, tendo certeza de que Deus vai te fazer prosperar. E a gente se despede, desejando que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus negócios, em nome de Jesus. Amém. Amém. Au!